encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Pegue tua Bíblia, por favor. Vejo que muitas pessoas nos visitam. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam sempre bem-vindos. Todo mês, irmãos, só para atualizar vocês, na quarta-feira nós fazemos séries. Isso significa que alguns temas eles são tratados na quarta-feira. E esse culto ele é bastante para você aprender Bíblia. Então, sinta-se à vontade, use tua Bíblia, anote se você assim quiser. Cada mês a gente traz um tema aqui específico, trata sobre um assunto e a gente vai aprofundando nele como comunidade. Por que isso? Porque a gente acredita que a gente precisa entender o porquê faz o que faz, se movimenta como se movimenta, cultua como cultua, para que tudo tenha uma base bíblica bem fundamentada, bem explicada. Então, esse mês em específico, a gente está falando sobre as verdades do Evangelho. Esse é o segundo culto. O primeiro culto, o Cris veio aqui e pregou sobre o que o Evangelho é. E eu fui encarregado da missão hoje de falar o que o Evangelho não é. Então, nas próximas quartas, vai ter aí a missão do Evangelho, a finalidade do Evangelho, enfim. Vai seguindo os temas e nós vamos aprofundando no assunto. Amém? Então, ficou claro? Nosso culto, talvez ele é menos aleluiado na quarta-feira, mas o Espírito Santo está aqui e tudo isso daqui contribui muito, irmão. Eu gosto, sabe, do culto de domingo, mas eu gosto mesmo de Bíblia. Então, se você puder, já abra comigo, sente-se por bondade. Livro de Filipenses, capítulo 2, verso 7, o pessoal da mídia aí eu vou usar a versão NVT. Não tem? Passa aí, Vaso. O branquinho. Passa aí, branquinho. Algumas coisas aqui que eu vou falar, no domingo eu cheguei a citar, mas eu vou trazer de volta aqui, para a gente contextualizar e entrar direto no assunto. Meu irmão, no início, ou no primeiro culto aqui desse mês, o Cris, nosso irmão Cris, falou sobre o que o Evangelho é. E se eu fosse resumir o que o Evangelho é, eu diria que o Evangelho é uma necessidade, ou ele é necessário. Por que ele é necessário? Porque algo extremamente ruim aconteceu com o homem lá no início da criação do Senhor, que se chama pecado. Desde então, o Evangelho se tornou necessário. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de Deus trazer uma boa notícia, que é assim a tradução verdadeira da palavra Evangelho. Muitos vão achar que Evangelho é só Mateus, Marcos, Lucas, João. Na verdade, o Evangelho é toda a palavra de Deus. É toda a notícia que Deus veio anunciar à terra. Muitas pessoas entendem que, de fato, o Evangelho ele é uma religião, que se eu quero seguir, eu sigo, se eu não quero, eu não sigo. Na verdade, meu irmão, se você vive na terra, independente se você crê ou não, Deus, o Deus dos céus, aquele que todo mundo recorre quando está doente, quando está passando por uma enfermidade, ou quando aconteceu uma atrocidade, Ele tem uma notícia para todos os seres humanos, tanto para aqueles que creem, quanto para aqueles que não creem. Tanto para aqueles que entendem que não tem muito a ver com uma religião feita por pessoas, mas a notícia de Deus está escrita na Bíblia, desde o início da fundação do mundo, e ela vem sendo manifestada por algumas ações de Deus ao longo da história, e então em seu Filho Jesus Cristo. Meu irmão, você talvez, assim como eu, está careca de escutar sobre Adão e Eva, comeu fruto, era maçã, não era, o que era, tiveram relações, como muitos pensam, o que foi que aconteceu ali de fato? Quando nós vamos analisar,
Isso se encontra lá no início de Gênesis, Gênesis 3, para ser mais específico, mas fica ali em Filipenses, nós já vamos entrar nessa passagem de Filipenses. Quando o homem e a mulher desobedecem, eles desobedecem por uma coisa que você vai ler lá e parece besta. Por que desobedeceu? Deus tinha dado tudo para eles, eles estavam em um estágio perfeito, pleno, completo, não tinham dor, sofrimento, angústia, tristeza, não lhes faltava nada. E a serpente, que até é sinistro um animal vir falar, como assim um animal fala? Muitas pessoas que leem a Bíblia vão ler e entender algo como ficção. A Bíblia é ficção, porque o animal falante, que loucura é essa? Mas, naquele estágio em que eles se encontravam perfeitos diante de Deus, a plenitude da criação do Senhor, eles foram convencidos por um animal que falava, que era a personificação do próprio diabo, Satanás. Mais para frente na Escritura a gente vai entender que ele quis colocar o trono dele acima de Deus, quis ser maior do que Deus. Ele quis o que Deus iria dar então para o homem. Mas o que eu quero focar aqui é o pecado deles. Esse pecado, ele não é um pecado assim como eu e você, quando cometemos, isso já é uma atrocidade, já é mal, já causa retaliações em nós. Eu acredito que são coisas incalculáveis, do qual a nossa mente não consegue fazer ideia da consequência dele, porque a Bíblia diz que ele é morto, e em todos os sentidos, querido. Mas, quando eles pecam ou são convencidos a pecar, o que acontece ali é que eles não estão em um estágio limitado ou finito, que seria algo tipo assim, só até um ponto, não passa daquilo, é de fato limitado. Eles estavam plenos, perfeitos, e estavam vivendo aquilo que nós chamamos de plano original. Para você entender, eu vou simplificar. Quando eles pecam, eles não estão fazendo algo que você só vai lá e pede perdão e Deus encobre tudo isso, apaga tudo isso. Eles estão trazendo uma culpa sobre si ou um castigo sobre si do qual eles não faziam ideia. E agora, por esse estágio que eles se encontram diante de Deus, ser perfeito, infinito, e eles viverem em plenitude diante do Senhor, precisa um sacrifício à altura em que o pecado foi cometido. Por isso, a partir desse entendimento de que não foi só um pecadinho, que essa desobediência de Adão e de Eva, ele resultou em um sacrifício que precisava estar à altura do pecado. Esse pecado foi cometido, como falei, em um estágio perfeito, infinito, e então o perdão deveria estar à mesma altura ou patamar que esse pecado. Por isso, desde a fundação do mundo, segundo diz as Escrituras Sagradas, Deus decretou a morte do seu Filho, porque na terra dos viventes, ou seja, aqui no planeta Terra, não haveria boa ação, boa obra, coração puro ou pessoas que teriam atitudes que poderiam ser suficientes para cobrir esse pecado, porque nós nos encontramos em um estágio finito, limitado, e nós temos um monte de complexos pecados e toda a bondade que nós queremos fazer, segundo diz as Escrituras, sem que Deus já haja trabalhado na nossa vida, nós fazemos em rebeldia contra Deus. Olha só que loucura. Então, é muita informação, talvez, para alguns, mas eu vou ir por partes, meu irmão. A Bíblia é clara em dizer tudo isso que eu te falei. Se você quiser ler lá, vai estar Gênesis 3, dá uma procurada em casa. Eu estou aqui para falar de fato o que é bíblico. Quando Jesus é entregue no princípio da criação, o Cordeiro de Deus, preparado desde a fundação do mundo, como diz a Bíblia, eu acredito que o coração de Deus não ficou alegre em ter que entregar o seu único filho. Segundo ponto, o coração de Deus não fica alegre, além de entregar o seu filho, porque a sua criação, ou a primazia da sua criação, a plenitude de sua criação, cai em um pecado que eles não faziam ideia da consequência e retaliação que aquilo causaria sobre eles. E Deus também tem que lidar com essa situação. E agora, após isso, ele vai ter também o caso ali, como eu te falei, do diabo, que fez com que tudo isso acontecesse, mas que também queria se levantar contra o próprio Deus. Então, quando você vai para a Bíblia, os primeiros pontos que Jesus, ou a palavra de Jesus, vai apresentar,
é que não estava nada legal o início de tudo. Aí talvez você vai dizer, eu não sei, eu creio no Big Bang, eu creio numa teoria outra, enfim, são diversos pensamentos, mas eu sou bíblico, eu gosto de acreditar que aquilo que Deus disse, eu não preciso discordar. Talvez você vai achar isso radical, não tem problema, esse é o teu pensamento. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu prefiro acreditar em Deus, porque Ele sabe o que está falando, do que nos homens que vão viver poucos anos e talvez vão copiar outros homens daqui a um tempo, do qual eles não fazem ideia de onde veio essas atitudes, esses pensamentos, esse estilo de vida. Mas o nosso Senhor, Ele tem muitas gerações, Ele tem muitas pessoas que passaram em sua mão, Ele tem muita história no seu currículo, Ele sabe do que está falando. Deus é especialista em definir tudo o que fala, por isso eu acredito, irmão. De verdade, muita experiência de vida, muitas pessoas que andam com nós, muitas pessoas que a gente viu ao longo do caminho, muita experiência com Deus, mas nada disso supera a palavra. Você vai para a palavra, você vai ver que o negócio ali é verdade mesmo, não tem, é o espelho. Você olha para ela, você se enxerga. Amém? Então, nós entendendo o porquê que Deus tem que abrir mão do seu filho e porquê que ele morre, então, pelos nossos pecados, é bem simples. Porque o perdão precisava estar na mesma altura do pecado. Logo, se o pecado foi cometido em um momento em que eles estavam plenos, completos, perfeitos, em um alto nível, precisava o perdão estar à mesma altura. E só Jesus, ou o próprio Filho de Deus, poderia então perdoar. E eu quero que você abra comigo, por favor, ou o pessoal passa aí, Filipenses 1:26, que vai dizer assim, ou melhor, Filipenses 2:7, eu troquei, perdão, que vai dizer assim, em vez disso, ou 6, começa no 6, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. 7, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Então, quando nós lemos esse trecho aqui de Filipenses, que é uma carta do apóstolo Paulo à igreja aos Filipenses, nós entendemos uma coisa bem importante, meu irmão, por sinal, que diz assim, que embora ele sendo Deus, naquele momento que teve que tomar essa decisão, ele não considerou o ser Deus. E antes dele levar em consideração os seus títulos, o seu currículo, a sua pessoa, diz a Bíblia que ele decidiu esvaziar-se de si mesmo, assumindo posição de servo e um corpo humano, para que o nome de Deus fosse exaltado e glorificado por meio disso. O que isso significa? Eu sempre trago uma imagem bem prática e clara, que se nós que somos seres maus, assim, por mais que a gente tente ser bom, a gente é mau, a gente jamais abandonaria o nosso filho, por mais que ele deu errado na vida, a gente tentaria de todas as formas, sofrendo ou não sofrendo, resgatá-lo de qualquer situação que ele se encontra. Você acha que Deus, que nos criou, que nos fez, que nos planejou, que depositou toda a sua excelência em nós, diz a Bíblia, a imagem de Deus os criou, ele ficaria por toda a eternidade de braços cruzados, não querendo fazer nada, dizendo assim, não, deixa quieto, não vou resolver o meu pepino. Não, meu irmão, a Bíblia é bem clara em dizer que Deus rapidamente tomou uma decisão e ele, sabendo que só ele poderia reconciliar o homem, assim ele fez. Ele se despiu de sua glória, a glória de Deus é incontável, é quase que indescritível, é toda a sua majestade, poder, força, e ele assume, tu imagina só, não existe em pensamento ou religião aí, por aí, no mundo todo, um Deus que chegue ao patamar de se humilhar a ponto de se tornar humano. Tu imagina, todo ser humano quer ser Deus, mas o nosso Deus preferiu ser humano. E ele assumiu a forma humana para quê?
para que ele vivesse ao lado dos seus, para que ele convivesse ao lado dos seus, para que a vida dele fosse uma mensagem e para que ele trouxesse então as boas notícias do Senhor, dizendo: olha, o que recaiu não só sobre Adão e Eva, mas sobre toda a humanidade, agora está sobre mim o poder de reconciliá-los com Deus. Vamos simplificar o que eu falei até aqui. O homem, lá no plano original, cai. É decretada a morte de Jesus como o único sacrifício possível de reconciliar o homem com Deus. E sem que houvesse essa reconciliação, o homem estaria por toda a eternidade condenado ao inferno, meu irmão. Talvez você vai dizer: eu não creio nesse negócio de inferno, meu evangelho é mais light. Eu quero te dizer que a Bíblia descreve inferno, lago de fogo, enxofre e diversas outras coisas que a gente chama do despejar da ira de Deus. E você pode me fazer essa pergunta: Deus está irado? Sim, contra o pecado, Deus, desde a fundação do mundo, está completamente irado. Por quê? Porque o pecado que a serpente induziu o primeiro casal a cair, fez com que Deus tivesse que abrir mão do seu único filho. Você entendeu? Ficou claro até aqui? Então a gente pode partir para o próximo passo. Abra comigo, por favor, João 1, 10 e 11. Vai ser bem legal, gente. Vai ser bem legal. A gente já vai entrar no que não é o Evangelho. Eu vou citando algumas passagens aqui, não vai ser muitas, mas eu preciso trazer embasamento bíblico aqui, porque não pode ficar só nas minhas palavras, no que eu acho. Tem que trazer o texto bíblico aqui para a gente ir acompanhando. Amém? João 1, 10 e 11, vai dizendo assim, ó: ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Vou ler de novo. Veio ao mundo que ele mesmo criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Eu falei no domingo aqui, e eu vou repetir, algo que eu chamo de plano Emanuel. O nome de Jesus lá em hebraico é Emanuel, que significa Deus conosco, ou Deus está conosco. Desde o princípio, quando a morte de Jesus é decretada pelo próprio Deus para que seja a reconciliação e o perdão entre Deus e os homens, esse plano Emanuel de Deus estar conosco, ele vai acontecer em vários ciclos ao longo da história, em várias etapas. Você vai para a Bíblia, o primeiro passo em que Deus estava com o homem é no Éden. O segundo passo em que Deus tenta se aproximar do homem é no tabernáculo móvel. No terceiro passo, onde Deus ele se aproxima dos seus e do homem novamente, é no templo, lá em Jerusalém. O quarto passo é a consumação desse plano chamado Emanuel, Deus estar conosco, é através do seu próprio Filho manifesto. Agora, no mundo, em carne humana, cresceu, foi cuidado, tem uma família, e ele vai chegar no momento em que vai ter que, após os 30 anos, realizar o seu ministério e obra. E João, seu discípulo, agora apóstolo, está descrevendo, João 1,10, que ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Olha só, que terrível. O homem não tem reconciliação nenhuma diante de Deus sem que haja um perdão à altura em que o pecado foi cometido. E agora Deus desce de sua glória, abandona o ser igual a Deus para se humilhar, se esvaziar e reconciliar o homem com Deus, e tudo que o homem faz é o quê? Não reconhecê-lo. Tu imagina Deus sendo homem, aceitando ser cuidado, trocado fralda, amamentado, olha a submissão, e o homem não o reconheceu. Por que a Bíblia diz aqui o mundo que ele criou? Se você analisar em Gênesis capítulo 1, não está escrito, eu criarei o mundo, ou melhor, e criou Deus o mundo. Lá está escrito, façamos nós, conforme a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Isso significa que está no plural e que Deus não criou nada sozinho. João capítulo 1 que lemos, se você lá na tua casa quiser ler ele inteiro, vai dizer que no princípio Jesus era a palavra que é Jesus Cristo estava com Deus, era Deus, e aqui está dizendo que também, afirmando tudo isso, que o mundo que ele criou não o reconheceu. E não é diferente nos dias de hoje, meu irmão. Diz também que ele veio ao seu próprio povo, está falando dos judeus em primeira mão, porque hoje a gente está vendo aí, acompanhando na internet, alguma guerra lá em Israel, muitas pessoas mortas, uns têm uma interpretação, outros têm outras, outros querem incluir tudo isso num cenário profético, tem umas coisas que cabem, tem outras que não cabem. O que dói é ver pessoas inocentes morrendo, o que dói é ver alguns irmãos sofrendo coisas absurdas, a gente vendo que o ser humano de fato é um animal indomável sem Deus, e tudo isso é o pecado, é o curso do pecado trabalhando no homem nessa era perversa que a gente chama de mundo. Um sistema de valor corrompido que vai contra todo o sistema de valor de Deus. Então, meu irmão, quando fala do povo, veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram, está falando primeiramente do povo judeu. Esse Estado de Israel, que a gente tanto fala, tanto ouve, ele nasceu através de um patriarca chamado Jacó. Deus decide mudar o nome dele, dizendo assim, você não é mais Jacó, você é Israel. Através dos teus 12 filhos farei agora uma subdivisão, eles serão 12 tribos, essas tribos formarão uma nação. E tudo surge a partir daí, lembrando a promessa que ele tinha feito ao antepassado anterior de Jacó, Abraão. E Deus vai estendendo até que ele se torne uma nação, um povo, e etc. E Jesus se manifesta, então, para Israel. E a Bíblia diz que o próprio povo dele o rejeitou. Então, tu imagina, Deus está com um problema no início da criação, porque se levantam contra ele, querem derrubá-lo, o seu filho precisa ser entregue, a sua criação está em um estágio quase que, se ele não age, irreconciliável, e agora ele se submete a ser homem, despido de sua glória, nu de sua glória, e a Bíblia vai dizer em João 1, capítulo 10 e 11, que ele veio ao mundo que o criou, e o mundo não o reconheceu, e principalmente que ele veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. E eu poderia te fazer uma pergunta aqui, então como que o homem vai se reconciliar com Deus? E nós todos ficaríamos com a mesma resposta, eu acredito, dizendo assim, unanimemente, é impossível. E é isso que a Bíblia apresenta, dizendo que o Evangelho é a notícia de que Deus manifestou o seu Filho ao mundo para trazer a possibilidade de homens se reconciliarem com Deus, e não há outra mensagem que possa reconciliar homens com Deus. Os homens não são reconciliados com Deus porque são bonzinhos, porque têm boas ações, ou porque não fazem tantas coisas erradas da vida. Nada disso, nada, meu irmão, absolutamente nada, pode reconciliar o homem com Deus e livrá-lo da ira que Deus tem contra o pecado, senão as boas notícias de Jesus, ou o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia é bem clara em dizer que todo aquele que nele crer será salvo, mas o que não crer já está condenado. E por quê, meu irmão? Parece que Deus foi mal, não quer dar segunda chance para ninguém. Porque, de fato, o Evangelho é a chance única do homem se reconciliar com Deus. Digamos que alguém aceita a possibilidade de não quero crer nele. Automaticamente não é Deus que o está condenando. Ele aceitou a condenação por ignorância, por obscuridade em seus pensamentos, pelos seus olhos estarem com escamas, vendados, enfim. O Deus desse século, diz a Bíblia, cegou o entendimento das pessoas para que elas, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam. Isso é Bíblia. E eu quero, de verdade, chamar esse acontecido, esse manifesto de Deus ao mundo, de vinda de Jesus, que foi a manifestação do seu Filho através do plano Emanuel. Esse plano Emanuel, ele ainda acontece nos dias de hoje? Sim.
Deus continua ainda com a sua mensagem de que homens, ou melhor, toda a humanidade, todos os homens e mulheres caíram, nasceram caídos, pendidos ao mal, ao pecado, à maldade, à perversidade, ao distanciamento de Deus, mas através de Jesus Cristo, a única possibilidade nossa, Ele está tentando com a sua graça nos reconciliar com Deus. Talvez nunca te falaram desse Deus, irado contra o pecado. Você vai para o livro de Apocalipse, está lá o despejar da ira de Deus, 7 taças, 7 trombetas, toda uma linguagem profética. Não vou entrar nesses assuntos, mas eu quero te dizer uma coisa declaradamente, meu irmão. Deus está extremamente irado contra o pecado desde a fundação do mundo. O Cris falou no início aqui, no primeiro culto, sobre o amor de Deus, sobre alguns atributos de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a ira de Deus. E eu gostaria que você abrisse mais uma passagem, por favor, comigo. Essa ela é um pouquinho mais extensa, mas ela vai explicar muita coisa. Isaías 53, verso 3. De fato, eu tenho absoluta certeza que se nós não entendíamos o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho, nessa noite nós vamos sair daqui entendido, irmão. De verdade. Tenho orado por isso, crido nisso. Só se você não quiser, de fato, daí não tem o que eu fazer. Eu também não posso convencer você, é o Espírito Santo que faz isso. Mas o Evangelho precisa ser anunciado. Isaías 53 e 3, a minha tradução é mais moderna, talvez a tua não bate certinho aí. O pessoal não está transmitindo lá, mas eu vou ler aqui. Vai dizer assim, ó, está falando sobre Jesus, antes da manifestação de Jesus ao mundo. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele, Jesus, foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus por alguma culpa sua. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e também esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos nós restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre eles os pecados de todos nós. 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora, e ninguém se importou de deixar ele morrer, sem deixar descendentes de sua vida também ter sido cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo ou moê-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado do homem, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor então prosperará em suas mãos. Quando ele, Jesus, vir tudo que resultou de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos diante de Deus, pois levará sobre si os pecados deles. Amém? Foi um pouquinho extenso, mas Isaías é o que a gente considera de profetas maiores no estudo teológico, e ele vai ter a visão
de toda a obra do Messias, e ele vai profetizar isso ao povo de Israel em sua época. E ele descreve detalhes, irmão, como que Jesus morreria, como que seria o Messias, qual que seria o caráter dele, qual seria a sua obra, até mesmo você vai ver ali que seria enterrado em um túmulo de um homem rico. Você vai para os evangelhos, está lá, José de Arimateia, um homem rico, que possivelmente era amigo de Jesus, compra o corpo de Jesus e sepulta de forma digna. Então, tudo que Isaías fala aqui é chocante, porque ele acertou 100%. Não era uma adivinhação, era uma experiência de Deus na vida desse homem. Ele era um amigo íntimo do Senhor, do qual Deus manifestava a sua visão, ou os seus sentimentos, tudo aquilo que passava no coração de Deus, e que o povo não conseguia receber porque estava morto espiritualmente, desviado de Deus, perdido, como diz o texto, nos seus próprios caminhos. Agora o Senhor estava manifestando o seu povo, o seu plano para o seu povo, e como eu falei, tudo isso faz parte do plano Emanuel, Deus estar conosco. Essa é a vontade de Deus. Mas eu vou focar aqui por hora em um ponto. Você já ouviu falar, seja sincero comigo, que Deus se agradou, ou fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo? Oxe, Deus esmaga? Outras traduções diz assim, moê-lo. Deus se agrada disso aí. Irmão, a ira do Senhor é tão grande contra o pecado, que quando Jesus assumiu levar os nossos pecados sobre ele, para que o castigo que recaiu sobre ele nos tornasse justos diante de Deus, a Bíblia diz que Deus agradou-se de moê-lo. A Bíblia também diz ao ponto de fazê-lo enfermar ou ficar doente. Você imagina isso? Hoje o Deus que apresentam para as pessoas é o Deus garçom. Basicamente, eu vou resumir aqui, se você tiver algum desejo, você provavelmente vai ganhar uma lâmpadazinha em alguma campanha, você esfrega a lâmpadazinha dos desejos e você tem 3 desejos. Então, esse Deus, ele tem a obrigação de fazer tudo o que você quiser. E eu posso te dizer com convicção, mentiram para você, irmão. A Bíblia não apresenta um Deus assim. Ela apresenta um Deus que de fato abençoa pessoas, prospera pessoas, mas que o objetivo central do Evangelho não é fazer você ter a tua melhor versão, como muitos têm ensinado. Ou você ter uma vida perfeita, uma saúde perfeita, uma família perfeita, uma conta linda e perfeita. Não, não é esse o Evangelho. Eu começo aqui dizendo que isso não é o Evangelho. O plano do Senhor é salvar o homem em muitas instâncias, de si mesmo, salvar da ira de Deus, salvar do pecado do diabo. E meu irmão, nós podemos correr para onde nós quiser. Se nós quiser ser bíblico, a Bíblia está recheada disso aqui. Não tem para onde correr. Deus se agradou em moer o seu próprio filho. E você pode dizer, assim como eu, quando li a primeira vez, disse, oxe, mas Deus é mau, hein? Até ia brigar com o pastor lá, dizendo, não, pastor, mas eu acho que Deus é mau. E não é, irmão, porque uma coisa que não cabe na nossa mente é o seguinte, se Deus é perfeito, nada lhe falta, ou seja, nenhuma característica existente falta nele, porém, ele administra todas elas como ele bem quiser. Então, tudo que você quiser pensar que possa existir, está em Deus, sobre o seu domínio, sobre a sua administração, sobre o seu governo. E se Deus é completo, e se Ele é perfeito, e de fato Ele é Deus, porque isso é ser Deus, não lhe falta esse atributo que está descrito em muitas passagens, principalmente na que nós lemos, que é a ira dele contra o pecado. Está claro na Escritura em todo momento, mas o que me chama a atenção é porque que ele se agradou em moê-lo, porque ali estava a solução. No momento que Jesus assume o pecado da humanidade, ele assume por um único objetivo, fazer os homens que estavam em um estágio irreconciliável diante de Deus,
agora serem vistos como justos. E diz o final aqui do verso 11, que foi o último ponto que nós lemos: por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Por quê? Pois levou sobre si o pecado deles. Charles Spurgeon um dia disse, um grande teólogo chamado Príncipe dos Pregadores: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Pesado, né? Eu vou repetir para você. Charles Spurgeon, príncipe dos pecadores, também vai, pecador, pregadores, ele disse: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. O pecado, meu irmão, é uma desgraça. Não vou medir palavras para falar aqui. É uma desgraça. Ele todo momento tenta nos seduzir com as paixões do mundo, com as coisas boas dessa terra, com qualquer coisa que nos desvie do propósito de Deus para nós, com tudo aquilo que faz o nosso coração e os nossos olhos brilharem e pulsarem. Ele quer de toda forma nos afastar de Deus, porque ele sabe que a partir do momento que Deus reconcilia um homem e uma mulher por meio de seu Filho Jesus Cristo, os olhos dessas pessoas são abertos. Talvez você pode dizer: mas eu sou são, sou perfeito, vejo bem, fiz até um exame de visão aí, não preciso nem de óculos. Tu está dizendo que eu não enxergo? Meu irmão, se Jesus não entrou na tua vida, provavelmente há uma escama nos teus olhos, assim como havia nos meus. A gente vê o mundo com as lentes que nos emprestaram, e Cristo vem nos reconciliar com Deus para que nós vejamos o mundo da forma como Deus vê. Então a Bíblia, ela vai descrever de fato essas coisas todas que eu falei. E aqui eu começo falando sobre o que o Evangelho não é. É pesado, meu irmão, de fato, se atentar ali à frase que Spurgeon muito citou em sua vida, mas nós não podemos brincar com o pecado, de fato, porque se nós entendermos o que é o Evangelho, nós veremos que Deus, ele não é o nosso garçom, que ele não tem obrigação de fazer as nossas vontades. Ele pode, se ele bem assim quiser fazer. Ele faz milagres, curas, libertações. Deus é infinito, meu irmão, ele faz o que ele bem entender, mas ele não está sujeito às nossas vontades, e eu não posso brincar com o pecado. É difícil, e como nós, então, seres mortais, aqui na terra dos viventes, vamos então eliminar o pecado da nossa vida? Simples, entregando a nossa vida a Jesus Cristo, que morreu e entregou sua vida por nós, para que então, pela sua vida, o seu sangue e a sua palavra, nós sejamos direcionados, como diz em João 14, pelo caminho que conduz à vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar a Deus se não for por mim primeiro. Se você sair na rua, todo mundo conhece Deus. Conhece Deus? Sim, conheço. Tu ama Deus? Amo. Tu acredita em Deus? Oxe, até o assaltante acredita em Deus. Eu já vi gente dizendo assim: se Deus quiser, mês que vem eu vou abrir a minha 6ª boca de fumo. E eu fico pensando assim: ah não, Deus quer, com certeza. Tenha toda a certeza do teu coração que Deus quer. Ou o outro que dava calota em todo mundo, passava a perna, fazia o tendel. Olha, mas se Deus quiser, vai vir mais umas 2 pessoas aí, que daí eu vou conseguir liquidar com as minhas contas. Eu pensando: não, Deus vai mandar mais 2 aí para tu passar a perna, fique em paz. Não, irmão, pelo amor de Deus, a gente tem que entender que isso não é o Evangelho. Abra comigo, por favor, Gálatas, capítulo 1, verso 6. E aqui, mais uma vez, eu vou usar a Escritura, no bom sentido falando, para que nós entendamos de uma vez por todas o que é o Evangelho. Ou melhor, o que não é o Evangelho. Se você não pegou a primeira parte, depois do culto, amanhã, entra no YouTube, lá no canal da igreja,
Missão Redime Chapecó, vai estar lá a penúltima pregação, que foi a primeira dessa série, e você vai pegar o início de tudo. Mas vai dar para você entender bem tranquilamente aqui o que estamos falando. Gálatas capítulo 1, verso 6, é o apóstolo Paulo escrevendo uma carta às igrejas de toda a região da Galácia, para que fosse lida publicamente. E ele vai dizer aqui, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si mesmo por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas ou boas notícias de Deus. 7. Mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas ou boas notícias diferente das que vocês receberam, que essa pessoa seja amaldiçoada. O que parece aqui, meu irmão, em primeira partida, é que Paulo está ensinando os irmãos a fazer macumba evangélica, né? Vai lá, faz um malzinho contra ele, amaldiçoa ele. Não, não é isso. Eu vou entrar no contexto, depois eu vou te explicar o que é maldição, lá no hebraico. Quando Paulo começa a sua obra, se encontra com Jesus, isso já é Atos dos Apóstolos, ali no Novo Testamento, depois da morte de Jesus Cristo e ressurreição, a Bíblia descreve que Paulo e Barnabé, primeiro era Barnabé e Paulo, depois a liderança passa para Paulo, e Barnabé se torna seu auxiliar, eles estão evangelizando toda a Ásia. E eles chegam na região e nas cidades da Galácia, e eles vão evangelizar todas as pessoas daquele lugar. Qual era a evangelização deles? Vocês precisam se arrepender do pecado, da maldade humana e serem reconciliados com Deus pela graça de Jesus Cristo. Preciso pagar alguma coisa, Paulo? Não, só precisa se arrepender. E eles passam de cidade em cidade, evangelizando, pregando, evangelizando, pregando. Conforme eles vão subindo as cidades ali da Galácia, vai acontecer que eles precisam, se vão trocar de cidade para ir para a próxima, se ausentar daquela anterior. E enquanto eles estão se ausentando, alguns outros mensageiros, pregadores, missionários, encare como você quiser, eles vêm com outra mensagem. E qual era essa outra mensagem? Não é tão fácil assim, meus irmãos, vocês se reconciliarem com Deus. E as pessoas pediram, é mesmo? Sim, vocês precisam cumprir toda a lei de Moisés, 600 e tantas leis cerimoniais, toda uma constituição, vocês precisam cumprir a lei moral. E eles dizem mais, não é necessário só isso, vocês precisam fazer a aliança novamente da circuncisão. Se você não sabe, antigamente o povo que tinha aliança com Deus era o povo que fazia o ato de circuncisão. Basicamente era com homens e eles tinham que obrigadamente cortar o prepúcio do seu pênis para que isso representasse uma aliança com Deus. É uma coisa que é outro assunto, mas a mensagem desses missionários, desses falsos mensageiros, desses pregadores, era com a vontade de distorcer aquilo que Paulo falou, dizendo assim, não, vocês não podem simplesmente se achegar a Jesus Cristo, não é tão fácil assim, e vocês precisam voltar a todas aquelas tradições religiosas, toda aquela constituição pesada, e que quando nós vamos para o Evangelho, nós vemos que Jesus Cristo tira esse fardo da lei de Moisés sobre os homens, sobre toda a terra, sobre a humanidade, e estabelece a lei do seu reino, que é ame a Deus sobre todas as coisas, e em segundo lugar o próximo como a você mesmo. Fazendo isso, você cumpre toda a lei e os profetas, está lá na Bíblia assim.
E Paulo vai ter que lidar com a situação de que homens estão despregando aquilo que ele pregou. Acontece hoje demais, irmão. Você prega o evangelho, as pessoas chegam e oferecem aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que agrada aos ouvidos do povo, e eles despregam tudo aquilo que aconteceu ali de forma verdadeira, honesta, sincera, bíblica. E Paulo vai dizer no verso 7 aqui, ó, por favor, um pouquinho antes: vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Então simboliza que esse caminho que esses homens, esses falsos mensageiros estavam apresentando, não era um caminho que levava a Deus. Não era um caminho que de fato reconciliava o homem com Deus. Não era um caminho que de fato cobriria ou apagaria, cancelaria os pecados dos homens diante de Deus. Eles queriam fazer com que os homens fossem reconciliados com Deus com uma ação humana, e de fato não poderia acontecer. Como eu expliquei aqui no início, o perdão, a reconciliação precisaria estar na mesma altura do pecado. E parece bobeira, mas Paulo vai ter que lidar com essa situação. Ele vai escrever essa carta de Gálatas, que vai ser lida em muitas comunidades, muitas igrejas, ao público, e ele está dizendo assim, ó: eu me admirei que vocês tão depressa tinham recebido o evangelho, agora estão tão depressa se afastando daquele que os chamou para si por meio da graça. Graça significa favor que não merecemos, ou favor imerecido de Deus. Significa que não tem nada que nós possamos pagar para receber isso. Não tem nada que nós possamos fazer para a graça cair ou recair sobre nós. Nós somente conseguimos ela por meio do arrependimento, do reconhecer que nós somos pecadores e que nós fazemos parte desse grupo que caiu no pecado e não tem jeito, é só Jesus que pode nos salvar. E no verso 7 ele diz assim, ó, que se fazem passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Então, o evangelho de Jesus, essa reconciliação do homem com Deus, é as boas notícias de Deus. Se Deus não anunciasse suas boas notícias, nós estávamos lascados, irmão. Todo ser humano estava frito. De verdade, não tinha chance para nós. Não tinha nada que nós pudéssemos fazer para, então, a ira de Deus não recair sobre nós. Nós seríamos, como foi com Jesus, esmagados por Deus, moídos por Deus. Você diz, oxe, eu não quero crer num Deus assim. Irmão, abra tua mente, Deus é perfeito, não lhe falta nada. E Paulo está dizendo que esses irmãos que tinham entrado no caminho, parece que tudo certo, agora o evangelho vai mudar a vida de vocês. Eles, depressa, rapidinho. Foi só outras pessoas virem pregar para eles já mudaram o pensamento. Ou seja, eles não estavam firmados, enraizados e conscientes de fato que não havia outro evangelho. E Paulo diz assim, parece que é uma boa notícia, mas não é de forma nenhuma. Esses estão sendo perturbadores, e vocês estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. E Paulo vai falar aqui, que além de perturbadores, esses homens distorciam a verdade, desfaziam a obra de Jesus, levavam para outro lado, faziam parecer outra coisa. E quando Paulo vai se referir a esses homens, ele vai dizer assim, meus irmãos, isso foi lido em muitas igrejas, publicamente, como falei, ele vai dizer assim, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós mesmos. Ou seja, o evangelho que eu prego, Paulo estava dizendo, não é invenção da minha cabeça. Inclusive eu, se mudar ele, que eu seja tratado como maldito. Se eu voltar atrás das palavras que Jesus pregou à humanidade, que essa ira de Deus recaia sobre mim. Que eu seja tratado por vocês, meus irmãos, como malditos. E ele vai dizendo assim, ou mesmo que um anjo do céu traga esse evangelho, vocês têm que ter como base na comunidade rejeitar esses ensinos.
E nós, como Missão Redime, filhos de Deus aí, nós temos a missão de viver e pregar o evangelho de verdade, meu irmão. Por isso que o que não é evangelho aqui dentro não vai prosperar. De verdade, pode haver movimentações, dons, alguma coisa, meu Deus, toda espalhafatosa ou simples que seja, se não for o evangelho, vai ser discernido com o tempo, a gente vai entender isso e vai ser repreendido e alinhado. Não tem como o que não é evangelho aqui prosperar, de verdade. Nós vemos muitos lugares que fazem promessas absurdas, que é todo um show, um negócio assim, uau, 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 que parece um latir de cão aí. Barulho, 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 zero transformação, zero evangelho. E sabe, de verdade, uma característica do povo brasileiro, falei aqui no domingo, é que enquanto Paulo está nos mandando amaldiçoar esses homens e mulheres ou falsos mensageiros que não pregam boa notícia, coisa nenhuma, nós oramos por eles e empunhamos as mãos e uns até joga óleo ungido e está abençoado em nome de Jesus e que ninguém se levante contra você. Meu irmão, de verdade, eu não sei o que passa na cabeça deles, até queria saber, mas é uma loucura, é antibíblico isso. Jesus não aconselharia isso, o próprio apóstolo Paulo deixa claro, dizendo assim, ó, até mesmo nós, irmãos, é sem exceção, não há outra boa notícia, não há outro evangelho, não há outro meio de reconciliar cada um de vocês da humanidade com Deus. E as pessoas da região da Galácia, ali as muitas igrejas da Galácia, eles se deixaram corromper, e diz Paulo rapidinho. Queriam voltar para a lei, para toda aquela cerimônia religiosa, para aquele estilo de vida que devia ter ficado no passado. Não entendiam a transição que eles estavam passando. E Paulo vai repetir, vai dizer assim, ó, repito o que disse. Quer dizer que é muito importante, meus irmãos. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Ou seja, as que Jesus Cristo pregou, é as que eu vivo, é as que eu continuo pregando e colocando como fundamento da vida humana diante de Deus. Agora, quem quiser mudar, que seja amaldiçoado. Amaldiçoado, para nós, em primeira mão, se nós não vamos para o termo hebraico, parece que Deus está mandando nós encher de lixo alguém, né? Falando um português bem do oeste catarinense aqui. Não é isso, meu irmão. Amaldiçoar em hebraico é a palavra kalal, que só no Antigo Testamento aparece no mínimo 130 vezes, e que em sua raiz kalal significa diminuir, lidar desdenhosamente, ridicularizar ou zombar. Ou seja, quando Paulo está falando que seja amaldiçoado, ele está dizendo assim, ó, não deem crédito. Se for possível e preciso, zombem. Lidem desdenhosamente com esse falso evangelho. Diminuam esse falso evangelho. Não está dizendo para você encher a boca, amaldiçoar as pessoas, avançar nos outros. Não, porque tu é maldito. Não está fazendo, não, irmão, não saia por aí fazendo isso aí. Está amarrado. O que ele está dizendo é, não deem crédito, gente. O povo brasileiro é terrível, ele dá crédito para tudo que não é para dar crédito. Ele unge e abençoa o que deveria ser amaldiçoado. Você sabia que a maioria das religiões, hoje são incontáveis, foram criadas por homens rebeldes? Eu não concordo com Deus, vou abrir a minha própria religião porque eu penso diferente. Irmão, e daí ele trazia tantas pessoas com ele, dali um pouco as dele, as pessoas que estavam com ele. Não, eu penso diferente. E foi. E virou esse bolo de neve que está hoje. E daí muitas pessoas que pensam diferente, não vão para a Bíblia, abrem igreja, acham que é tão simples assim, que não precisa de autorização de Deus para nada. E daí começa, faz culto, faz auê, faz show, enche de gente. O pessoal pensa, oxe, mas aquilo ali é o evangelho de fato. Meu irmão, de verdade, deixa eu ser sincero com você, não é o evangelho. Se não te reconcilia com Deus, se não te aproxima de Deus, se não te redime os pecados diante de Deus, de verdade, não te anunciaram o evangelho. Não é evangelho. Show não é evangelho, irmão? Não. Não é evangelho.
Show sustenta alguém, irmão? Você já viu uma igreja sustentada por show? Tem umas igrejas aí que tentam sustentar só no show. É igual criança que se sustenta só de mamão. Tu já viu uma criança que só come mamão, está com 20 anos, só come mamão. Nunca comeu feijão, arroz, nem uma carninha, só mamão. Não existe isso, irmão. Uma igreja ela é nutrida pela palavra, assim como uma criança precisa crescer e ser alimentado com toda a espécie de alimento saudável. Uma igreja não é alimentada de guloseimas, ou uma criancinha, né, usando o exemplo, apenas. É alimentado com aquilo que é saudável, é aquilo que é saudável que faz crescer. E muitas coisas que nós vemos, montoeira de pessoa. Eu sirvo o Senhor faz mais de 10 anos, eu já vi loucuragem assim, irmão, de verdade. Coisa de ficar com o cabelo de pé, assim, dizer, Senhor Jesus, só a tua palavra para segurar tudo isso mesmo, porque senão ninguém acreditava mais. O problema é que as pessoas se deixam seduzir e serem pessoas que manipulam e tal, serem manipuladas, e elas se entristecem achando que a culpa é de Deus, que tudo é culpa de Deus, que tudo é culpa de Deus. Entenda, meus irmãos, a maioria das vezes são homens que, por rebeldia no seu coração, não entendendo o Evangelho, eles saem por vontade própria, abrem um lugar, é o espírito do abre salão, né? E a nossa missão, disse Paulo, é não dar crédito e diminuir essa gente, com respeito, com amor, mas não dar crédito, irmão. Falso evangelho, não, negativo. Tu vai dizer, irmão, sei lá, esse teu discurso é meio exaltado. Não, eu não estou me achando melhor que ninguém, irmão. De fato, eu sou um miserável pecador. Se não tivesse Cristo na minha vida, eu seria maldito diante de Deus, despejaria a ira dele sobre mim. Mas nós precisamos zelar pela palavra que salva o homem. Eu sempre digo que Deus zela pelas suas palavras, não pelas minhas. Deus fará cumprir a sua palavra, não a palavra dos coaches. Deus fará valer aquilo que saiu de sua boca, não aquilo que os homens acham que Deus falou. Vamos trabalhar com uma hipótese aqui, bem rapidinho. Digamos que eu recebi do Senhor uma mensagem, pregar para o Cris. Vai lá e diz que o Cris precisa se reconciliar com Deus, ele está em um estágio irreconciliável, só o sangue de Jesus é necessário para salvá-lo e remi-lo, limpá-lo e apresentá-lo justo agora diante de Deus. E eu digo amém, Senhor, vou lá, vou pregar para ele. Cris, vou trabalhar com você agora e extrair de você a tua melhor versão. Cumpri com a mensagem que Deus me passou? Sim ou não? Por quê? Porque eu distorci aquilo que eu recebi para passar. Deus não me falou isso. Nós temos aqui uma coisa chamada heresia, que a gente muito fala e pouco se entende. Irmão, uma mentira, ela é uma mentira, descaradamente. Ela pode ser bem elaborada, mal elaborada, ela é mentira. Agora, uma heresia é uma distorção da verdade. Se eu corrompo a finalidade do Evangelho e da Palavra de Deus, para algum, pode ser qualquer benefício, seja próprio, seja dos outros, seja de quem for, eu estou colocando as minhas palavras e Deus não vai zelar pelas minhas palavras, Ele vai zelar pela sua. Então, existe efeito, milagre, poder, o próprio Deus, quando é manifestado as suas palavras. Por isso que todo mensageiro precisa ser um mensageiro verdadeiro e não um falso mensageiro, sabe? Estou querendo ganhar dinheiro, vou iludir um monte de gente aí. Não. Na igreja de Jesus isso não prospera, não existe. Mas por que eu vejo muita igreja por aí? Porque não foi Jesus que mandou abrir, irmão. Hoje o nosso estatuto aí, nossa lei brasileira, se você quiser, você pode abrir na tua casa, num porão, não tem como controlar isso. É o espírito de abre salão, eles vão lá, abre o salão, enche de gente, e todo mundo considera aquilo uma igreja. Não precisa, aos olhos deles, de autorização do Senhor e tal. Mas não é assim, biblicamente, que funciona.
E nós precisamos entender que o evangelho tem uma finalidade. Deus não quer, como eu disse, que a gente perverta, distorça a mensagem, o propósito da mensagem. Precisa haver fidelidade em transmitir a mensagem. Vamos trabalhar com outra hipótese? João vai ter 4 etapas da visão do Apocalipse. E essa visão não seria só sobre o fim dos tempos, mas era como algo principal, trazer esperança para o povo da igreja da época que estava sendo perseguida. Digamos que ele viu a besta que saiu do mar, tinha 10 cabeças, cada cabeça 2 chifres, e ele vai lá e diz, não, eu vi um unicórnio. Irmão, ele distorceu todo o sentido da palavra. Cadê o efeito da palavra e a esperança que devia causar sobre as pessoas? Precisou João ser fiel. A Bíblia diz que ele anotou detalhe por detalhe daquilo que Deus lhe mostrou, e isso era colocado diante do povo e da igreja para ser visto como algo a ser analisado e ver se de fato era verdadeiro. E nós, nos dias de hoje, achamos que nós podemos criar qualquer coisa. Porque se eu penso, deve vir a realidade, porque tudo que eu quero eu atraio. Nós já vamos entrar nesses detalhes. Mas volta comigo ali, por favor. No verso 10, eu tenho uma colinha aqui, eu não estou seguindo muito ela, mas ela me ajuda em alguns pontos. É Gálatas, capítulo 1, verso 10. Paulo, depois de falar que o falso evangelho precisava ser amaldiçoado ou diminuído, tratado até com zombaria, ele vai falar no verso 10, acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Olha o que Paulo está falando. Que se acaso ele estivesse tentando agradar as pessoas e conquistar a sua aprovação, ele não seria servo de Cristo. Pesado isso? Pesado. Meu irmão, de verdade, o que mais os pregadores modernos querem é aprovação. Você não vai ver na playlist do Instagram deles lá pregação sobre pecado, sobre inferno, sobre salvação. Se tiver, está bem distorcida. Você não vai ver sobre os temas centrais, tipo redenção. Você não vai ver coisas importantes que a Bíblia fala como o objetivo primário e principal do Evangelho na playlist de suas pregações. Por quê? Porque se eles falar a verdade, eles não agradam o povo. Se eles não agradam o povo, seus objetivos logo são frustrados. Então, somente homens que não têm objetivos próprios podem ser fiéis a Deus. Fica essa deixa para você. Quero servir Jesus. Deixa morrer os teus objetivos. Você não está aqui para ganhar nada. Eu já tenho na minha consciência que até o fim da minha vida eu não preciso tirar nada da igreja de Jesus. Nada. Eu sou um abençoador dela. A minha família deve estar alinhada para ser uma bênção aqui dentro. E não algo fora disso. Então, Paulo diz que para ter a aprovação das pessoas, esses homens falavam o que elas queriam. E ele vai dizer o seguinte, que eles buscavam também a aprovação delas. Vamos analisar junto aqui? Digamos que a gente tem uma igreja toda desviada aqui. Tudo, nem sabe evangelho, acha que é show gospel, que não tem problema com nada, que tudo pode. E ainda uso o texto naquele que me fortalece. E esse pessoal todo desviado, ele vai ser o canal de aprovação para o pregador. Eles vão dizer, é isso aí, Deus te usa, isso é uma bênção. Nossa, eu amo tuas mensagens. Nossa, quando você fala, meu coração esquenta e se derrete. O que Paulo está dizendo, meu irmão, é que se o objetivo dele fosse conquistar a aprovação de um povo que não era de Deus, ele teria falhado. Porque um povo de Deus que não está desviado, desalinhado e fora do Evangelho, jamais aprovaria um mensageiro mau, como os Gálatas aprovaram, apoiaram, aceitaram. Teve que Paulo voltar, escrever uma carta, repreender, dizendo, não, meus irmãos, tão rapidamente vocês correram do Evangelho que lhes foi anunciado. Por isso, talvez amanhã você vai ser tentado, voltar para o teu coaching lá preferido,
Tomara que meu chefe não esteja assistindo, mas ele assiste lá um coach e toma uma Heinekenzinha de manhã. Para ele está tudo certo. Eu tinha uma colega de trabalho que morreu de overdose, amava um outro coach aí. Nossa, eu ouço ele todo dia de manhã. Meu irmão, se eu tiver que ser um pregador, que a pessoa me ama e ela morre de overdose, que Deus cancele meu ministério, então não preciso disso. Se não for para transformar a vida de pessoas por meio da palavra, qual o objetivo da Bíblia, da morte de Jesus? Cadê a remissão? Cadê a obra do Cristo sendo manifesta? Foi moído e esmagado em vão daí? Então, meu irmão, de fato, eu acredito fielmente nas Escrituras, e Paulo vai dizer que esse povo desviado não é balizador de aprovação para homens de Deus. Vou simplificar isso, também falei no domingo um pouquinho sobre isso, mas aquilo que tem aprovação como sendo verdadeiro, como sendo bíblico, como estando ok diante de Deus, primeiro passa pela palavra e segundo por homens e mulheres de Deus. Se homens e mulheres de Deus não estão aprovando, meu irmão, provavelmente, com toda certeza, não é bíblico, e você deve abortar imediatamente qualquer missão que você está fazendo para o Senhor, achando que é para o Senhor. É pesado? Eu sei que é. Eu já passei por tantas, tive que parar tanta coisa, mudar tanta coisa, voltar, mas é necessário nós entendermos que esses pregadores que estavam desfazendo o árduo trabalho do apóstolo Paulo, eles não foram comissionados por Jesus, eles estavam fazendo pela sua própria vontade, por isso que deu errado. O que é ser comissionado por Jesus? É ser enviado por Ele, é ser colocado na obra por meio de suas próprias mãos. Eu levantei aqui o Tiago para ser um abençoador da igreja em Chapecó. Então, o Tiago foi levantado por Deus e Deus vai direcioná-lo, sustentá-lo, guiá-lo e dar-lhe poder e sinais para que a palavra flua. A Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que crê. O problema desses falsos mensageiros, de alguns falsos mensageiros no Brasil, ou muitos, é que eles não foram levantados por Deus, eles não foram escolhidos por Deus, eles não estão fazendo com direção na palavra de Deus, eles estão fazendo aquilo que o seu coração deseja. E o próprio apóstolo Paulo vai, se você quiser, acompanhe comigo, por favor, Gálatas 1 e 1. Ele vai ter que fazer a sua defesa. Qual que era a alegação desses homens? Paulo não é um apóstolo verdadeiro, não foi escolhido por Jesus, o seu evangelho, a sua mensagem é de intelectualidade humana, é de conhecimento humano, é filosófico, e Paulo vai dizer assim, eu, Paulo, apóstolo, não nomeado por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. E ele vai fechar no 5, dizendo, toda a glória a Deus para todo sempre. E então ele vai entrar no assunto que nós falamos antes. Irmãos, isso tudo é importante? Sim. O apóstolo Paulo teve que parar a pregação, a sua obra, o ministério, para ter tempo de escrever uma carta, se justificando sem necessidade, mas está aqui, está sendo útil, para dizer, não foi eu que me levantei sozinho, eu nem queria isso, foi Deus que me escolheu, o evangelho que eu falo não fui eu que inventei, não veio de mente humana, não passei pelo crivo de pessoas que me colocaram aqui como o guru gospel. Ele está falando que o evangelho é de Jesus, ele é simplesmente um obreiro desse evangelho. E quando eu vejo aquelas duas características, eu já estou quase finalizando aqui, mas quando eu vejo aquelas duas características de agradar o povo, de fazer a vontade do povo, de ter a aprovação do povo, eu encontro o X da questão, que esses homens, esses falsos mensageiros, esse falso evangelho, ele tem como prioridade buscar os seus objetivos pessoais e a grandeza da terra. Você nunca vai ver um falso pregador não querendo e desejando de todo o seu coração aquilo que são os seus objetivos pessoais.
todo mundo não cresce, só ele. Isso não é evangelho, meus irmãos. A Bíblia diz que lá na igreja de Atos, a primeira que o próprio Cristo fundou, eles não tinham falta de nada, e eles tinham tudo em comum, perseveravam no ensino e na doutrina dos apóstolos. Dia após dia no templo, no partir do pão e na comunhão e nas casas, perseveravam unanimemente. Alguma coisa não bate, né? Não dizia que eles estavam todo dia no show, todo dia com um pecadinho novo, todo dia com uma mensagem para o ego. Não, eles perseveravam no quê? Na doutrina, no ensino, porque doutrina é ensino, não é usos e costumes. Eles perseveravam no ensino que os apóstolos receberam de Jesus Cristo. E esses falsos pregadores, parece aqui que eu estou me intitulando e me denominando verdadeiro. Não estou fazendo isso, irmãos. Vocês que têm que fazer. Acho que ele é falso, acho que ele é verdadeiro. Não sei, vou esperar mais um tempo. É a igreja que vai passar pelo crivo de dizer se algo é bíblico, se não é. Por isso que tem que abrir as escrituras, acompanhar. E como eu falei, homens caídos jamais serão confiáveis para trazer aprovação sobre homens de Deus e suas obras. Por quê? Porque um falso mensageiro prega um evangelho que não é nem de longe, como disse Paulo, as boas novas. A aprovação deles vem de pessoas caídas que nunca conheceram a Deus. E as duas realidades do verdadeiro evangelho e do falso evangelho não andam juntas. Homens de Deus aprovam as obras que glorificam a Deus e que conduzem outros homens ao caminho da salvação e à remissão. E Paulo finaliza dizendo assim, se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. E, meu irmão, o problema não é que tenham muitos mensageiros, que Deus levante muitos. A própria Bíblia diz que poucos são os trabalhadores. O problema é que as pessoas querem fazer ministério, ser famosos, ganhar dinheiro, enriquecer, cumprir todos os seus objetivos pessoais, e eles pregam uma mensagem distorcida, sem objetivo, sem finalidade, toda aleatória. E Paulo deixa declaradamente, se assim eu fizesse, eu não seria um servo de Cristo. Nós precisamos encarar como igreja brasileira essa realidade. Nós não somos servos de Jesus se assim nós não anunciarmos o evangelho verdadeiro. Eu não estaria sendo servo de Jesus se eu não anunciasse um evangelho verdadeiro a você nesse culto de ensino que é denominado as verdades do evangelho. Nós precisamos começar a ter uma peneira na nossa vida do que de fato não é o evangelho. E meu irmão, de verdade, não existe outro. Nós, povo brasileiro, fomos tomados de falsos ensinos que a gente poderia chamar de superstição. Um povo super supersticioso, até rimou. Superstição de todo lado. Não, porque diz que não pode virar o chinelo, que senão morre. Não, porque se eu botar uma tesoura aberta lá no canto do terreno, eu expulso todo o mal. Porque a vassoura atrás da porta espanta a visita. Eita, povo supersticioso, irmão. Meu Deus, porque se eu botar isso e fazer essa simpatia, vai dar tudo certo, eu desamarro e amarro, eu caso e descaso, eu faço se apaixonar por mim. Mentira, isso não tem nada a ver com Deus. E se eu quiser tomar esse caminho, irmão, tu está contra o Senhor. Vai querer encarar, ser esmagado e moído por Ele, a ira dele despejada sobre você? Eu não pagaria para ver. Não, eu não quero isso aí, porque Deus é amor. Se te falaram que Ele é um amor platônico e romântico, te mentiram, irmão. Amor, pai que ama, não passa a mãozinha na costa de filho, não fica dando tapinha, vai lá, se perde. Eu daria uma rasteira e dizer, pai, cria jeito, rapaz. Mas o povo é supersticioso. Não, porque meus avós me ensinaram que eu tenho que fazer simpatia, que nem minha mãe um dia. O meu filho soluçando, não parava, catou uma bolinha da roupa, cuspiu, botou na testa. Não, porque 10 minutos para. Falei, mãe, eu não acredito nisso aí, tira isso aí da testa, o piá me respeita. Não, vai parar. E estava lá 30 minutos, o piá, com a bolinha na testa. Irmão, não tem efeito nenhum isso aí.
Talvez você pense assim, ai, que falta de respeito. Não, a gente precisa entender que Deus deixou declaradamente que não existe superstição. A palavra não é uma superstição, a palavra é prática, é um estilo de vida. Outro detalhe, prosperidade a qualquer custo. O povo brasileiro foi ensinado que tu pode subornar Deus total. Faz uma campanha lá, 7 dias para 7 anos. Não preciso mais ir na igreja, só vou 7 dias, dou o meu voto, R$1.000, sempre é bem carinho esses votos. E 7 anos eu estou abençoado, agora eu posso curtir minha vida, viajar pelo mundo. Mentiram para você, irmão. Não existe prosperidade com atalho. Não existe. Quer ser próspero? Levanta cedo, toma banho, vá trabalhar, seja honesto. Não fique parado no tempo, vá se profissionalizar, vá fazer curso, estude a palavra do Senhor, tenha sabedoria. Diz Provérbios capítulo 1, verso 1, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Um monte de gente que não teme a Deus, que não quer compromisso com Deus e quer ser rico, quer ser próspero. E acha que prosperidade também é só riqueza. Irmão, mentiram para você. Tem outros que, além de supersticioso, quer ficar rico com atalho. Não passe a perna em ninguém. Se tu fazia isso, seja como Zaqueu, que roubava das pessoas, e daí Jesus entra na casa dele, ele entende rapidinho o que ele tinha que fazer, ele diz, bah, Senhor, se eu roubei, Jesus pensando, se tu roubou? Ele diz, não, eu vou devolver 4 vezes mais. De certo, tinha roubado um pouquinho só, né? Porque quando o Zaqueu toma essa atitude, Jesus vai dizer, hoje a salvação entrou na tua casa. E se não tivesse tomado, estava lascado, irmão. Sabe, porque não tem atalhos na vida. Eu tomei isso como algo que tem que estar cravado na minha mente. Não pegue atalho na vida, não existe atalho. Não, porque eu vou ficar rico mais rápido. Não, porque se eu fazer aqui vai dobrar, duplicar, triplicar, amanhã eu sou o novo milionário. Irmão, tu vai cair, tu vai se frustrar, tu vai ficar chateado, mal, depressivo. Não faça isso, não pegue atalho. Sabe, tem homens que estão passando treta em casa com a mulher. Eu sei que não é fácil, irmão, o relacionamento é treta. E daí a primeira treta pesada que dá, já olha para outra e vou trocar. Tu é louco para pegar atalho e acha que vai dar certo, irmão. De verdade, se você não tem capacidade de cuidar de uma pessoa e amar ela, você não tem capacidade de fazer ninguém feliz. Então, se você ficar trocando e trocando e trocando e trocando, tu está só colecionando trauma para si mesmos. Quer uma dica? Assuma o teu boleto. Pegue e resolva o teu problema, porque ninguém vai resolver o que é para você resolver. Então, não existe atalho. Não existe também prosperidade a qualquer custo. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Seja sábio, seja honesto, vá trabalhar. Pare de ser supersticioso, achando que você fazendo mandinga e macumba gospel, aí você vai conseguir alguma coisa com Deus, que não vai. De verdade, não vai. Meu Deus, eu lembro de onde eu saí, irmão. Era só Jesus na causa. E Ele fez tanta coisa só por ser fiel a Ele. Coisas que às vezes eu nem pedi. Ele provê, ele sustenta, Ele mantém. E o terceiro tópico aqui, vou mais uns minutinhos, bem pouquinho, ainda tem um tempinho aqui, sei que você está cansado, crendices populares. Quase que tu não vê, né? Não, porque eu creio na lei da atração. Tudo que eu desejar eu atraio, por isso que eu já estou pensando aqui num Porsche. Semana que vem está na minha garagem. Vou mentalizando aqui, positivo. Irmão, se tu caiu nessa, me desculpe, mas tu é bobo, né? Pelo amor de Deus, tu vai achar que tudo que tu pensa vai acontecer. Não, irmão, porque você não entendeu. Que tem que ser positivo na vida. Tudo aquilo que eu desejo vai se tornando o meu objetivo e um dia eu vou ter. Irmão, não tem problema você ter objetivo. Tu pode ter sonho, objetivo, mas os teus sonhos, às vezes, alguns deles precisam ficar em segundo plano. Alguns deles precisam ser abandonados, sepultados, porque, em primeiro lugar, é o plano e a vontade de Deus em nós que deve acontecer. Depois, se der, aos nossos planos, os nossos sonhos, tem objetivos, não tem problema. Só que você ficar mentalizando alucinadamente, positivo, você não vai conquistar nada. Sabe, enquanto tu gasta 2 horas mentalizando, positivo, vai trabalhar.
vai ser mais próspero produzindo do que ficando infrutífero. Ai, mas irmão, é muito pesado o que você está me falando. Um monte de gente que crê na lei da atração. Não, porque me fizeram mal, Alex. Deus vai cumprir, vai vingar. Larguei nas mãos de Deus, ó. Sangue de Jesus, que tipo de crente é esse, irmão? Outra, lei do retorno, que na Bíblia, né, essa lei do retorno foi distorcida, a Bíblia chama de lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, assim também colherá. Agora é a lei da vingança, né? A lei do retorno virou a lei da vingança. Se você pisar no meu calo, tá lascado, Lucas. Deus vai te fritar. Por quê? Porque vai ter volta, vai ter retorno. Não, porque tudo que eu jogo para o universo, que tem uns que fazem isso, né? O universo vai me devolver. Irmão, jogaram um monte de satélite lá, está lá flutuando até hoje. Não voltou, se fosse a lei do retorno, tinha voltado tudo. Só Jesus na causa. Mas tem uns doidos que crê na tal da lei do retorno, não, porque todo mundo crê, eu vejo um monte de gente rica, crê, eu vou crer também. Irmão, pare de ser iludido, vai ler Bíblia, vai andar com alguém, ser discipulado, vai deixar Cristo mostrar através da palavra uma nova lente para você ver esse mundo. Para de ser enganado, não seja bobo. Outros, essa é principalmente mais famosa entre as mulheres, olho grego. Ai, nossa, espanta toda inveja, mal olhado. Irmão, de verdade, por favor, você pensa assim comigo, se o Cris, vou usar o Cris de novo, trabalha, é honesto, segue os princípios da Bíblia, se arrepende dos pecados dele, vive honestamente diante de Deus, sabe que é um pecador, que precisa de Jesus, congrega, ama os irmãos, serve a obra de Cristo, dependesse das coisas dar certo na vida dele, só se os outros mentalizassem coisa boa a respeito dele, ele estaria lascado. Não precisaria ele viver tudo isso então para ser abençoado por Deus. Ele precisaria fazer o que Paulo manda não fazer, que é agradar as pessoas. Quanto mais eu agradar as pessoas e mais positivo elas pensar ao meu respeito, menos negatividade e inveja eu tenho, mais certo as coisas dão na minha vida. Irmão, o que os outros pensam não define nada sobre você. Não estou dizendo que não tem gente invejosa, claro que tem. Mas eu estou te dizendo o seguinte, que se você estiver em Jesus, se você estiver na palavra, se você for bíblico, não tem inveja, não tem nada que os outros pensem ou queiram que define você, é Deus que define você, pela tua entrega, pela tua vida, pela tua conduta diante dEle. Sabe, muito nós fomos ensinados, escravizados por ensinos errados, que não adianta, as pessoas têm que mentalizar coisas boas sobre nós, Jesus estaria lascado, irmão. A Bíblia diz que os seus o odiaram, não o receberam, não o reconheceram. Que coisa boa que mentalizaram aqui. Não, mas daí eu boto lá na chave de casa, na mochila, não sei o que, na tatuagem, no Instagram. Olho grego. Que daí eu espanto todo o mal, toda a inveja, todo o mal. Para, irmão. Mentira. O Brasil é tão sincretizado que eles misturam até cimento. Com 500 religiões, assim, eles tentam ver se dá alguma coisa. É um Deus Frankenstein, tu já viu? É um braço de um, uma perna do outro, uma cabeça de um... Não existe isso, irmão. Deus não é uma coxa de retalho. Ele é perfeito. E tem trocentas crendices. Outro mito do povo. Estou indo para o finalzinho. O povo acha que Deus é somente amor, e como eu disse, um amor platônico, romântico, e eles até dizem que se Deus não for esse Deus romântico e 100% amor, como os humanos acham que é amor, porque nem entendem muito o que é amor, eu não creio nele. E tem outros que dizem, olha, esse negócio de Bíblia aí já tem mais de 2000 anos, isso aí é antigo, não tem nada a ver com o século 21, dava para nós dar uma atualizada, aí, uma mudada, né? Melhorar, fazer ficar mais moderninho, assim, mais na linguagem do povo. Irmão, a Bíblia é expressamente clara em dizer que qualquer um que tirar um tio, uma vírgula, um Y, uma palavra, disse Jesus através do livro de Apocalipse, na visão que deu para João,
receberá todas as maldições descritas nesse livro. Aí o pessoal vai lá alucinadamente, ou quer que Deus se submeta ao amor platônico deles, ou querem atualizar. Para quê? Para a Bíblia falar a minha língua. Eu nasci no meio da fumaça e do reggae, então Jesus tem que ser o que eu quero. Irmão, é complicado, né? A mente do brasileiro é complicado, de verdade. Tem outros países que está pior, eu sei, mas nós precisamos voltar ao Evangelho, irmão. Sabe? Quer atualizar a Bíblia? Tu tá maluco. Não faça isso. Não entre no grupo, no hall de pessoas que fazem isso ou que desejam isso. Ai, porque é antigo, que não tem nada a ver com o tempo agora, porque isso aí fez parte de uma civilização passada. Jesus disse assim, pode passar céu e terra, mas a minha palavra não passa, ou seja, ela não vai ficar como algo antigo, esquecido, antiquado, ou desajustado da modernidade. É a verdade sobre todas as coisas, é a sabedoria de Deus manifesta aqui, irmão. Mas tem um monte de gente que segue mitos, sabe? Esses mitos, essas loucuras, essas linhas de pensamento, essas religião doida. E Paulo vai falar também sobre filosofias vãs. O que é uma filosofia vã? Vou resumir aqui, bem rápido. Aqui tem um monte de coisa escrita para mim finalizar. Mas uma filosofia vã é aquelas pessoas intelectuais que sentam, conversam bonito, falam palavra difícil, e pensam, e refletem, e entram em coisas difíceis, e fala, e vai, e vem, e passa horas, e sabe o que aquilo resultou? Em nada. Filosofia vã. Paulo vai dizer assim, Timóteo, foge disso aí, irmão. Tu quer ser um líder na casa de Deus? Não entre em mesa de filosofia vã. Vão ficar discutindo 12 meses uma coisa que não vai dar em lugar nenhum. E outra, poderia dar em algum lugar, mas eles rejeitam a verdade da Bíblia, aí eles ficam dentro do seu próprio pensamento e não bate e rebate. Não significa que não pode discutir Bíblia, não significa que não deve sentar, conversar, discipular, ponhar na mesa, vamos ver se isso aqui é verdadeiro. Mas se o objetivo for verdadeiro, claro, sincero, de dar em algum lugar, ok, irmão, mas filosofia vã é esse monte de gente com capa de intelectualidade, de que eu sei, de que eu conheço, de que eu sou o Superman gospel, e não acrescenta na vida de ninguém, é um treva na vida dos outros. É uma irmã, como disse Paulo lá na série passada, né, pastor? São mulheres que andam de casa em casa, obtêm muito conhecimento, mas nunca chegam à verdade. É Bíblia, irmão. É um monte de gente que está um glutão de conhecimento, não muda a vida de ninguém, não muda nem a deles, não produz nada de bom. Disse a Bíblia, a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Não tem outro objetivo. Então, filosofias vãs são pensamentos complexos, irmãos, que tendem a entrar em conversas exaustivas que não produzem nada, que contradizem a mensagem da cruz, e essas pessoas, elas são inimigas de Deus. Isso mesmo. Eu quero que você abra a última passagem, eu não vou falar mais nada aqui, a gente já vai orar, vai para casa, para você descansar um pouquinho, refletir no que foi falado aqui. 2 Timóteo 4, verso 4. Eu sei que eu falei igual o rádio velho aqui, é muita informação, e fala, mas é que eu tinha que correr aqui, é bastante extenso. Mas aqui é o apóstolo Paulo, o maior evangelista e servo de Deus que talvez a igreja já viu, escritor de 13 ou 14 livros do Novo Testamento, inspiradíssimo pelo Senhor, viu coisas que diz a Bíblia que não era nem lícito ele contar aos homens para não confundir a existência humana. Olha só o nível que esse cara acessou em Deus. E ele está perto de sua morte, preso, sabia que a sua vida tinha se expirado, tinha sido entregue como oferta a Deus. Muitos nesse momento da vida aqui da passagem de 2 Timóteo 4:4 tinham abandonado ele no caminho, não aguentaram a pressão do verdadeiro evangelho, mas ele tinha um discípulo fiel chamado Timóteo, e ele vai aconselhar
com os melhores conselhos que o seu coração poderia dar para esse discípulo amado, dizendo para ele não tomar o caminho do falso evangelho, da mentira, ou o caminho que não fosse ser produtivo e fiel a Deus. E ele vai dizendo assim, eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, pois virá o tempo em que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres ou professores que lhe ensinam e lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. 4. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Olha o que Paulo está dizendo: Timóteo, tome o caminho de não entrar em filosofias vãs. Então o que faço, Paulo? Pregue a palavra. Mas eu quero pregar outra coisa, Paulo. Pregue a palavra. Mas eu quero falar sobre tal coisa, vai me trazer mais aprovação, mais benefício, você mais amado pela igreja. Paulo diz: pregue a palavra, o evangelho, as boas novas de Jesus. O homem pecou e somente Jesus Cristo pode reconciliá-lo com Deus. E ele diz assim, está chegando, e a gente acredita que já chegou, o tempo em que as pessoas não escutarão o ensino da verdade, seguirão os próprios desejos do coração e buscarão mestres ou professores que lhe ensinem apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos, e rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Olha só, as pessoas não amam mais a verdade, não querem que ensine sobre isso, elas não querem mestres ou professores ou mensageiros ou pregadores que ensinem de fato o verdadeiro evangelho. Elas querem o quê? Que eles ensinem e instruam elas nos próprios desejos do coração. E ele vai dizer assim, eles rejeitam a verdade, eles fazem parte de novo do grupo que não aceitou, que não reconheceu que Cristo veio, e parece que para eles a obra foi em vão. E Paulo diz assim, eles correrão atrás de mitos, de invenções humanas, de coisas que não são de Deus, que não são o propósito do Senhor para a terra, para os seus filhos e para a humanidade. Se coloque de pé, por favor. Eu sei que eu me estendi aqui, eu peço perdão, deu 17 minutos a mais, mas eu precisava finalizar isso daqui. Irmão, de verdade, nós estamos buscando formar uma comunidade, uma igreja bíblica. Talvez você veio de outro lugar, talvez você caiu aqui primeira vez, diz, meu Deus, o que esse homem está falando? Falou do meu olho grego, falou de debater conhecimento. Eu adoro debater conhecimento. Irmão, é a verdade de Deus, de verdade. Cristo morreu, foi esmagado, moído, sofreu, passou um processo que a Bíblia diz que tomou sobre si todas as nossas dores, enfermou de tanto sofrimento. Sabe por quê? Não para que você tivesse uma vida perfeita, não passasse tribulação, dificuldade ou treta, mas para que você pudesse ser resgatado, redimido, colocado de novo como justo diante de Deus, para que você pudesse receber então salvação. A salvação só entra na casa de Zaqueu, como eu citei, no momento em que ele reconhece, dizendo assim, é verdade, eu errei, eu fui pelo mau caminho, eu enganei as pessoas, eu vivi o falso evangelho, eu fui um falso judeu, eu cumpri uma lei toda torta em cima das pessoas, eu tirei proveito, eu queria os meus próprios bens e benefícios e os meus próprios propósitos. Meu irmão, não entre por esse caminho, por favor. Você precisa entender que uma igreja em primeira mão é comissionada pelo próprio Senhor Jesus. Ele abre uma igreja, não há o homem que possa por vontade própria abrir uma igreja. Esse lugar não foi aberto porque pessoas decidiram isso brilhantemente abrir, mas foi porque pessoas estavam em casa se reunindo tanto, partilhando tanto, tendo tanta comunhão, e a Bíblia acontecendo na vida de pessoas comuns, a ponto que não deu mais só para ficar em casa, precisava de um espaço, e então se formou uma igreja.
Não foi o espírito de abre salão que veio aqui, tomou o ambiente e estava tudo certo. Não, irmãos, a gente não pode aprovar as coisas erradas, o falso evangelho, o falso ensino. Eu sei que assim como Paulo passou por momentos em que ele teve que voltar atrás e refazer o trabalho, por causa que pessoas mal intencionadas estavam destruindo tudo aquilo que ele fazia, falava e trabalhava, nós passaremos como igreja por isso, mas nós estamos aqui fiéis ao Senhor. E eu acredito que você vivendo o evangelho, você vai ser ricamente abençoado, salvo, redimido, colocado como justo diante de Deus. Por isso eu peço que você feche os teus olhos, meu irmão. Se você nunca fez uma oração sincera na tua vida, esse é o momento, sabe? Coloque diante de Deus as suas debilidades, as tuas fraquezas, os caminhos tortos que você tomou, sabe? Diga: Deus, eu sempre fui um interesseiro, avarento, mentiroso, sabe? Eu sempre achei que o teu evangelho era para fazer a minha vontade, e nessa noite esse maluco aí falou que não é, e provou na Bíblia que também não é. E sabe, quando você fazer isso, tomar essa decisão, ir por esse caminho aí na tua oração, você vai começar a sentir o Senhor falar contigo, a direcionar a tua vida, a mudar as coisas. Deus, eu peço nesse momento que o Senhor, que é especialista em convencer o homem do pecado, da justiça de Deus e do dia do juízo, venha trabalhar, Senhor, na mente, no coração, na vida desses meus irmãos, Pai. Sabe, que as tuas palavras aqui tenham peso, tenham, Senhor, transformação, seja agente, Senhor, de vida nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que essa casa seja abençoadora dessa cidade, por meio do evangelho verdadeiro, Senhor, sem mancha, sem mácula, Senhor, sem sangue inocente, sem mentiras, Pai. Sabe, nós não queremos benefícios, nós não queremos reconhecimento, sabe, se passar a vida toda sem, não importa. Nós queremos ser fiéis a Ti, nós queremos ser verdadeiros, nós queremos chegar no dia do juízo, como disse a Tua palavra, e ser as pessoas que o Senhor diz: vocês tiveram intimidade comigo, vocês me conhecem, entrem. Não aquelas pessoas que apresentam um currículo perfeito, mas que nunca te conheceram de fato, Jesus. Por isso eu entendo que o teu evangelho veio nos salvar, nos resgatar. Alcance esse meu irmão, Senhor, nessa noite, se ele estava em um caminho de perdição, de morte, de ensino falso e mentiroso, Senhor. Sabe, pela unção que há na tua palavra, que há na minha vida, Senhor, que há nessas palavras, Senhor, despedaça o jugo que guiava esse meu irmão por um caminho tortuoso, mentiroso, Senhor, sabe, de crendices, de efeitos populares, Senhor, sabe, de crenças das mais mirabolantes, Jesus, ou se era guiado por uma religião de alguém que revoltadamente criou um caminho. Essa pessoa não é o caminho, só Jesus Cristo é o caminho que nos conduz a Deus e que nos leva à vida. Quem não entra na verdade, não trilha o caminho da verdade, jamais saberá o que é viver, Senhor. Nós entendemos que o Senhor veio para nos dar vida abundante, e nós não queremos viver uma vida tão fraca, banal, sem sentido, Jesus. Por isso, nos dê propósito nessa noite, nos dê direção nessa noite, aviva o nosso coração nessa noite, assim como o Senhor fez com o servo romano, Senhor, ou aquela autoridade romana que chega até ti e fala: se apenas o Senhor falar uma palavra, não precisa nem na minha casa, o meu servo será curado, porque ele entendeu que a tua voz, Senhor, a tua palavra dá destino, dá vida, altera toda a configuração do ambiente. O teu filho Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas das palavras que saem da boca de Deus. Por isso que o Senhor fale coisas ao nosso respeito, Senhor, que o Senhor profira palavras da sua boca que nos dão destino, Senhor, salvação, remissão e nova vida, Pai. Esse é o teu evangelho, não as crendices humanas. Esse é o teu evangelho, Senhor, anunciado pelo teu Cristo, teu Filho moído, Senhor, homem que conhece toda a dor humana. Por isso, meu irmão, se você se encontra em estágio de depressão, ansiedade, doenças, enfermidades na alma, sabe, mágoas, traumas, humilhações, que o Senhor
Senhor restaure tua vida nessa noite pela oração que você está fazendo, que você seja encontrado pelo Evangelho de Cristo nessa noite, que você possa sair daqui uma pessoa transformada, não querendo atalhos da vida, não querendo nada que venha a ser contra as coisas de Deus. Eu quero que você, meu irmão, de verdade, seja ricamente abençoado por Deus. Senhor, nós entendemos que tua palavra é a verdade. Como disse Paulo, não há outra verdade, não há outro evangelho, não tem outra notícia que possa vir do coração de Deus, senão a de que Jesus Cristo se fez homem, Pai, não para pregar uma mensagem de amor apenas, como sendo uma pessoinha do bem, mas era Deus manifesto na terra, trazendo a única possível salvação do homem, Senhor, o sacrifício que vê por fé, e vê a certeza das coisas que eu não vejo por completo hoje, mas eu espero e eu sinto e eu sei que ecoarão por toda a eternidade. Fica conosco, abençoa esses irmãos, e eu agradeço você por ter ficado todo esse tempo aqui.